Fala rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos listar 5 jogadores que recusaram jogar pela seleção brasileira, que recusaram ter essa honraria de vestir a camisa da seleção brasileira. E antes disso já gostaria de deixar um pedido de like, compartilhamento, para vocês sugerirem novos temas aqui para o nosso canal e também seguir as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, Fute Diário, links aí na descrição. O primeiro dessa lista é Mário Fernandes. Atualmente ele joga pela seleção russa, atuou muito bem no ano 2011 pela equipe do Grêmio e chegou a ser convocado para a seleção. Disputou o finado Superclássico das Américas. Na primeira partida ele foi convocado e acabou não jogando, ficou na reserva. Na segunda partida ele também foi convocado, mas acabou pedindo dispensa da seleção, alegando que não tinha condições psicológicas de estar naquele momento na seleção brasileira. Por conta disso, ele acabou não sendo mais convocado por Mano Menezes, vindo a voltar à seleção apenas em 2014 com o Filipão, e dessa vez ele jogou. E aí em 2016 o jogador acabou tendo a cidadania russa aprovada, já estava há um bom tempo no CSKA da Rússia, teve a sua cidadania aprovada, viu que não teria chances na seleção brasileira e acabou optando por disputar posição na seleção russa, onde ele acabou jogando a Copa do Mundo de 2018, sendo titular, apesar de vários protestos e discussões entre os torcedores russos. E é um jogador que atualmente ainda é muito convocado para a seleção russa, titular, hoje em dia já é bem visto na seleção, é um dos melhores jogadores da seleção russa, mas que acabou recusando a seleção brasileira no ano 2011. Um outro lateral, um outro jogador que também acabou recusando jogar pela seleção brasileira foi o lateral Leandro, um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro, titularíssimo na Copa do Mundo de 1982. Leandro recusou jogar a Copa do Mundo de 86. Tudo isso por conta de solidariedade ao seu amigo Renato Gaúcho. Os dois estavam concentrados com a seleção brasileira em 1986, e aí os dois resolveram dar uma saidinha na noite de Belo Horizonte, saíram e na hora de voltar Leandro não conseguia saltar o muro, pular o muro de volta para dentro da concentração. O seu amigo Renato, em solidariedade a Leandro, resolveu também ficar fora, e aí o técnico Tele Santana acabou descobrindo toda a história, acabou cortando os dois e perdoando apenas Leandro, que era um dos titulares, já havia jogado também com o Tele Santana uma Copa antes. Graças a isso, Leandro não quis aceitar as desculpas, o seu retorno à seleção, e acabou ficando fora. Disse que se Renato Gaúcho não voltasse, ele também não voltaria. Acabou que nenhum dos dois voltou e Leandro ficou de fora da Copa do Mundo por conta desse motivo. Um motivo inusitado, legal, solidário, mas que aconteceu. Leandro não jogou mais aquela nem outra Copa do Mundo com a seleção brasileira. Mauro Silva, campeão do mundo em 94, recusou jogar a Copa América de 2001. Isso porque no momento a Colômbia vinha passando por uma guerra civil, vários atentados, várias crises, um clima muito ruim estava instaurado no país, vários protestos contra o governo, enfim, o país estava um caos. E já no aeroporto, no momento de embarcar para jogar a Copa América daquele ano, Mauro Silva acabou se recusando, disse que não tinha condições de ir para o país naquela situação, de jogar no país naquele jeito que o país estava, e aí acabou se recusando, o que deixou o Filipão muito irritado. O Antônio Lopes também, que era o coordenador da seleção naquela época, os dois ficaram muito irritados. Mauro Silva não foi mais convocado e muitos dizem que esse foi um dos motivos que Mauro Silva não jogou a Copa do Mundo 2002. Era um homem de confiança, era um dos jogadores que poderiam ser titulares da seleção naquela Copa de 2002. Mais um lateral direito, agora Rafinha,
que na época jogava pelo Bayern de Munique, tinha poucos jogos pela seleção, participou dos Jogos Olímpicos em 2008, onde o Brasil foi bronze naquela competição, acabou ficando de fora várias vezes, não foi convocado muitas vezes para a seleção. Acabou sendo convocado para os 2 últimos amistosos, né, da preparação para a Copa de 2014, não foi convocado. Naquela Copa foram Maicon e Daniel Alves. Na primeira convocação de Dunga para as eliminatórias, Rafinha disse que não tinha a intenção de defender mais a seleção brasileira, não queria naquele momento porque ele não se via disputando uma posição para lateral. Segundo a CBF, Rafinha recusou a seleção porque ele tinha anseio de jogar pela seleção alemã, o que acabou não ocorrendo, mesmo Rafinha tendo passaporte, tendo já vários anos morando na Alemanha. O jogador depois acabou dando um comunicado, uma entrevista, dizendo que não, ele apenas não se via naquele momento disputando posição na lateral, já que no Bayern de Munique ele jogava em algumas outras posições. Vale lembrar que o treinador naquela época era Guardiola, ele jogava de zagueiro, mas 3 zagueiros ele jogava mais pela direita, jogava de ala, jogava de volante, jogava no meio, enfim, fazia algumas funções na equipe e ele não se via jogando na lateral. O fato é que teve também essa história dele poder defender a seleção alemã e ficou aquele entrave ainda. Muita gente ainda duvida, né, das palavras de Rafinha, acha que realmente ele queria era ser convocado pela seleção alemã. Um outro jogador que recusou a seleção brasileira foi Diego Costa. Diego Costa jogava no Atlético de Madrid, já era um dos principais centroavantes de La Liga, fazendo muitos gols, disputando artilharia muitas vezes da competição e acabou sendo convocado para a seleção brasileira, só que foi em um momento que já se especulava que ele poderia ser convocado para a seleção espanhola, e aí Diego Costa foi convocado, disputou apenas 2 jogos, 2 amistosos e não voltou mais. E aí nesse momento em que ele não voltou mais, ele decidiu não atuar mais pela seleção brasileira e sim atuar, defender a seleção espanhola. Veio o convite da Real Federação Espanhola de Futebol e ele acabou aceitando, acabou jogando a Copa do Mundo de 2014 e 2018 e aí pediu, né, naquele momento pediu à CBF para que ele não fosse mais convocado, que a partir daquele momento ele seria jogador da seleção espanhola. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos vídeos e comente sobre esse vídeo. Diga o que você achou, diga se tem mais algum outro jogador que recusou a seleção e o que vocês acharam dessas histórias destes jogadores que acabaram recusando a seleção. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, Fute Diário, links na descrição. É isso aí, valeu!